doutora Mara Carvalho. Bem-vinda, doutora. E antecipando para amanhã, um feliz Dia das Mães para a senhora Obrigada, e para todas as obrigada. mães que estão nos ouvindo hoje. Muito obrigada. Doutora, vamos conversar hoje a respeito da mudança do Código Civil, não é isso? Para fazer a proposta de alteração do Código Civil. Sim. Foi juristas muito consagrados dentro do direito e encaminhar essa proposta, hoje está tramitando no Senado Federal. E está tendo um burburinho nas redes sociais, principalmente com alguns temas. E, na verdade, eu não vou trazer respostas aqui hoje. Vou trazer reflexões para a gente pensar juntos se realmente merece esse burburinho todo, se realmente vai prejudicar ou se não. Uma das questões que está sendo muito em voga é que o cônjuge vai deixar de ser herdeiro com o novo Código Civil. Aí as pessoas falam, não, é fake news. Não é fake news, é verdade. Mas olha só, o que acontece? Eu vou trazer 2 pontos para você analisar comigo, que a gente tem que pensar de uma forma ampla. A gente não pode ficar pensando de uma forma rasa. Olha só, Hamilton. Um casado sob o regime da comunhão parcial de bens, adquiriram todos os bens na constância do casamento. Então, eles têm ali um carro, vamos para o tradicional, geralmente, para a classe média. Tem um carro, uma casa. E a mulher morre. Então, vai fazer um inventário desse patrimônio. 50% do patrimônio fica com o homem e os outros 50% vai para os filhos. Pronto. E esse homem casa novamente. Esse homem vai casar novamente. E vai constituir a família dele. Quando ele morrer, esse patrimônio aqui, primeiro foi construído com a falecida, tem que ir para os filhos ou vai para a nova esposa? O certo seria voltar para os filhos, né? O novo código vai ser isso. Tá. Hoje, com as regras atuais, o que acontece? Essa parte do marido do sobrevivente vai ser partilhado entre o cônjuge, que é a nova mulher, e os filhos. Então, é todo ruim? Não. Mas existe aquele lado também daquele casal da mulher que casa com um cara, com um homem, ela dispõe de grande parte do tempo da vida dela para cuidar daquele homem que muitas vezes é até mais velho que ela. Ela cuida. A gente sabe que o idoso hoje, no nosso país, ele é abandonado. Principalmente pelos filhos. Abandonado pelos filhos. E essa mulher fica ali cuidando daquele homem. Uhum. Quando ele morrer, ela não vai ter nada. Ela vai sair sem nada desse casamento. É uma sacanagem, concordo plenamente. Então, a gente tem que pensar de uma forma concreta, por quê? Porque está tramitando e quem vai votar é quem você colocou lá no Congresso. Exatamente. Mas isso já deve existir algum instrumento legal, por exemplo, hoje, doutora, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, que é o meu caso que a senhora citou, eu sou viúvo, nessas coisas, passo já, o que era da mãe eu passei para os filhos, o que é meu ficou comigo, né? Mas se hoje eu quiser me casar de volta, e esse meu patrimônio que ficou, que ainda está sob meu domínio, se eu me casei, eu não posso pegar 50% disso e doar para a pessoa que está comigo? Pode, os outros 50%, entendeu? Aí o que vai acontecer também? Esse novo Código Civil, ele dá mais autonomia para as partes. Ele joga para você a responsabilidade de gerir seu patrimônio. Ele joga para a mulher a responsabilidade dela tomar posse da responsabilidade da vida dela. Por exemplo, ele dá um poder maior no pacto antinupcial. Então, a gente vai poder dispor mais, a gente vai poder agregar mais. O Estado, como se diz, ele está falando assim, ó, a sua vida é sua, você vai cuidar, você vai gerir. E vai caber à mulher estabelecer as regras daquele casamento. Porque eu falo mulher, Hamilton, porque hoje a mulher ainda é prejudicada dentro dessas relações. Porque nos divórcios que eu faço, é nítido como o homem, ele ainda sai para trabalhar e quem fica em casa cuidando, provendo assim, emocionalmente a família é a mulher. Isso demanda tempo. O homem, aí as pessoas falam assim, mas hoje o homem e a mulher trabalham. Ok.
O homem e a mulher trabalha. Mas a mulher acorda pensando, o que vai ser o almoço? Eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que comprar a proteína. O homem, ele acorda, ele está focado em quê? Em trabalhar, em fazer dinheiro. E quando há ruptura conjugal, esse dinheiro vai com o homem. E a mulher fica em casa com o quê? Com sentimento. Eu vi um caso não muito distante, agora recente, de um sujeito muito rico, era um senhor, e 2 filhos, os filhos morando fora do Brasil, já tinha, ele era viúvo, casou-se de novo com uma menina bem mais nova, cuidou dele, tinha câncer, aquela coisa toda. Ele já tinha dado boa parte do patrimônio dele para os filhos, para os 2 filhos. E os filhos, quando ele faleceu, foram lá, só faltaram tirar a casa dela. A sorte dela que a casa já estava no nome dela, mas até o dinheiro da conta bancária arrancaram dela, que era um dinheiro conjunto deles. Né? Tanto dela, que ela também trabalha, né? E da pessoa queria tirar, meter advogado, virou uma confusão danada. E você pensa, como é complicado, porque na nossa realidade, você pensa assim, eu já vou perder o parceiro da minha vida. Já tem o desfalque emocional. Eu vou perder, muitas vezes, aquele parceiro na educação dos meus filhos. E eu ainda vou perder metade do meu patrimônio com tudo isso. É complicado. E isso vai colocar, sim, muitas mulheres numa condição de miserabilidade. Tá certo que tem algumas pessoas que se aproximam, principalmente de homens mais velhos, né? Desculpa, mas geralmente são homens, se bem que hoje é geral, né? Pega uma pessoa mais velha, são homem ou mulher, que se aproxima, vê que a pessoa tem um patrimônio, tem alguma coisa, se aproxima para poder ter alguma coisa. Mas aí vai muito do discernimento da pessoa mais velha, né? De saber se realmente aquela pessoa gosta de você, está ali vai te ajudar, vai te coisar, para você. E eu acho também que, como se diz, existem situações que são trocas de interesses. Por exemplo, tem uma situação que eu trago para a vida, de um casal, a mulher muito bonita, o homem era um médico idoso, e um dia um amigo falou assim para ele, falou, fulano, você não vê que ela tá com você só por interesse? Só por uma questão do dinheiro? E ela falou assim para ele, e se eu fosse gorda e feia, ele estaria comigo também? É aquele negócio, cada um dá o que pode, a gente não né? consegue entrar nessas nuances. Realmente muito complicado. É muito complicado. É o que eu falei, depende muito do discernimento de quem tá junto, né? Isso. Então, hoje, o que eu entendo? Que o pacto antinupcial, havendo a aprovação do código nesses termos que está sendo proposto, vai ser imprescindível, principalmente para a mulher. A gente tem que sentar, tem que conversar, eventual divórcio, a gente tem que antes do casamento, a gente tem que sentar, conversar como que vai ocorrer a sucessão, como que vai se dar essa sucessão, porque muitas vezes, Hamilton, a gente deixa as coisas subentendidas. Eu acho que vai. Não, ele demonstra isso. Demonstra o quê, Hamilton? Às vezes a intenção do outro é muito diferente. E a gente. Antigamente as pessoas entravam no casamento para dar certo. Hoje as pessoas já entram no casamento acreditando que já não vai dar certo. Que não vai dar. Exatamente. Uma situação também que traz, que o código estabelece, é sobre os alimentos compensatórios. Essa questão dos alimentos eu acho muito perigosa. Porque uma coisa, o Hamilton, é um casal que tiveram os filhos, ali por livre acordo decidiram que a mulher iria parar de trabalhar e ia cuidar dos filhos. E essa ruptura conjugal ocorreu quando ela tinha 30 anos de idade, quando ela tinha 32 anos de idade. A mulher, para ela voltar para o mercado de trabalho, mas com 30 anos ainda é fácil. Ainda a pessoa ainda consegue entrar. A pessoa ainda consegue. Mas ela vai. E quando a mulher tem 50 anos, tem 55, tem 60 anos, onde essa mulher vai entrar no mercado de trabalho, onde a tecnologia está, entre aspas, comendo o ser humano? Não existe mais ser humano. Você vai nos locais tem máquina. Onde essa mulher vai trabalhar? Então, é complicado. A gente tem que pensar, tem que olhar cuidadosamente para esse tema de alimentos compensatórios. Qual vai ser a interpretação do judiciário nesse sentido? Porque quando fala assim, há possibilidade de alimentos compensatórios, entra para a interpretação do juiz, que é muito subjetiva. Depende do humor do juiz um dia, né? E eu não posso deixar isso à margem
de uma pessoa que eu não sei como que vai ser. Então, mais uma vez, vamos para o pacto antinupcial. A mulher vai parar de trabalhar? Ok, vamos deixar estabelecidas as regras. Eu paro de trabalhar, mas então tá bom. Ocorrendo eventual divórcio, como que vai ser? Qual vai ser a minha remuneração? Como que eu vou ficar? Enfim, porque ele vai com dinheiro, mas todos os bens ali são divididos no meio. E a gente sabe que essa partilha não é igualitária para um fim de vida com qualidade de vida. A gente sabe que não é possível. E uma situação... Principalmente se o patrimônio for só de um dos cônjuges, né? Aquele patrimônio for formado somente por um, o outro sai sem nada. Isso. Aí o que acontece? Nesse código também, na proposta do novo código, vem a possibilidade que, dentro do pacto antinupcial, pode deixar estabelecido que os bens imóveis vão se comunicar. Na possibilidade de eventual divórcio. Então tá, o que eu tinha antes vai comunicar. É possível. Se morrer, exatamente. Volta para os pais, para os filhos, seja lá para quem for para trás. Né? Então a gente tem que pegar esse senso de responsabilidade, porque o novo código ele está trazendo para os cônjuges a responsabilidade de decidir sobre o patrimônio. E você ter ao seu lado um advogado capacitado que conheça as normas que estão entrando em vigor é fundamental para segurar, para resguardar e realmente não ser surpreendido de forma desagradável com eventual ruptura conjugal ou mesmo no falecimento, que é o que a gente sabe que o que vai acontecer, todo mundo vai morrer. Isso é certo. E quais as outras mudanças? Aí o que vai ser interessante também, hoje, não sei se você sabe, casei, escolhi um regime de bens, e aí, para eu mudar esse regime de bens, eu tenho que ir no judiciário, eu tenho que pedir autorização. Por dá trabalho, viu, para você mudar hoje. O novo código não, ele fala, não, você quer mudar o regime de bens? Ok, você vai no cartório e muda. Não tem efeitos retroativos, mas tem efeito daqui para frente. Isso, é uma possibilidade. Então, uma situação também que eu queria trazer é o seguinte, hoje, quando a gente está bem, a gente não consegue imaginar um cenário ruim futuro. Mas olha só, a gente sabe que o idoso, quando ele tem um patrimônio, entra numa disputa não pelo idoso, mas quem vai gerir aquele patrimônio. E muitas vezes, por exemplo, um idoso tem 4 filhos. Ele se dá muito bem com um outro, é mais responsável, tem um senso de responsabilidade maior. O outro, ele é extremamente cuidadoso, zeloso. E o que acontece? Hoje as pessoas fazem, por procuração, eu já vi muito isso, por procuração, fala assim, dando poderes para algum filho gerir a conta bancária, na hipótese de eventual incapacidade. Só que esse não é um instrumento adequado, Hamilton. Por quê? Porque quando você entra num estado de incapacidade, essa procuração não tem mais valor. Então não é um estado, não é o ideal. Aqui, o que acontece? Eu tenho o documento próprio, como se fosse um testamento, que aí você já pode deixar estabelecido. Na hipótese de um Alzheimer, na hipótese de uma incapacidade, quem vai cuidar de mim vai ser fulana. Eu quero que a pessoa decida o meu tratamento médico, eu quero que a fulana decida onde eu vou morar. Agora, quem vai gerir minha conta bancária é ciclano, porque ele é mais responsável, ele é ponderado, ele sabe gerir os recursos de forma mais inteligente. Então, eu queria que fulano ficasse responsável. A casa causou um problema terrível. Vai dar uma briga danada, mas continue, desculpa. Não, mas aí que tá. Porque um vai ficar enciumado. Gente, terrível. Eu gosto, eu acho que a conversa, ela é viável anteriormente, por quê? Porque quando você chegar no estágio de incapacidade, a gente tem que tomar decisão enquanto a gente está bem. Depois que você está num processo já ruim, de um Alzheimer, de esquecimento, demência, acabou. Aí você tem que aceitar o que jogarem para você viver. Isso é verdade. Hamilton, em regra, são essas
as alterações e eu vou trazendo novas discussões quando... Eu não sabia, eu, inclusive, por exemplo, não sabia que ia haver essa mudança no Código Civil. Entendeu? E é muito interessante. A gente tem que discutir, cobrar o pessoal lá, né? Ver o que pode e o que não pode, porque vai impactar na vida de todos, né? Só uma questão que, rapidinho, sobre essa questão que eu falei sobre o Alzheimer e tudo, o que o código fala é diretiva antecipada de curatela, este é o termo, que é uma espécie de testamento na hipótese de incapacidade. Que aí a gente pode tratar da curatela patrimonial e da curatela existencial. Então, é algo para a gente ir pensando. A gente vai analisando e pensa, isso faz sentido para mim, e eu quero me resguardar, e resguardar até a paz entre a família. Porque se não coloca os filhos em conflito, fala, eu vou ter que fazer isso porque meu pai que decidiu, minha mãe que decidiu, então só vou obedecer. É complicado esse negócio de... E botou dinheiro no bem e a confusão é certa, né, doutora? É certo, é certo. Mas é isso aí. Os contatos da senhora, doutora, Nosso escritório fica em Águas Claras, na Rua 9 Norte, edifício Atlantis Trade Center, ao lado da Estação Arniqueiras. O meu Instagram é ADV Mara Carvalho. E o telefone para contato, 61-9948-6034. Muito obrigado. Obrigada a você. Um bom Dia das Mães para a senhora. Obrigada. E Feliz Dia das Mães para os ouvintes. Com certeza. Muito obrigado. Até a próxima.